O mundo jaz no maligno. Esse é o texto que a Bíblia registra. Agora, que mundo é esse? O mundo dos homens? As pessoas, todas as pessoas do mundo inteiro? Hoje, mais de 8 bilhões de pessoas? Ou é o universo, a Terra, o planeta Terra? Como é que a gente pode entender isso? O texto, a primeira carta de João, capítulo 5 e verso 19, diz isso, que o mundo jaz no maligno. E tem muitas explicações sobre o que a Bíblia quer dizer com esse texto. O autor desta carta, o autor dessas palavras, queria dizer quando escreveu que o mundo jaz no maligno. Algumas teorias dizem o seguinte, que o mundo está entregue, todas as pessoas que não têm Deus, que não são crentes, tá? Porque para ter Deus é preciso ser crente. Para ter Deus precisa ser crente. Precisa ser pelo menos um judeu ou cristão. Então, as pessoas que não têm Deus, elas estão entregues ao maligno, ao diabo, certo? E esse diabo, esse maligno, ele está operante no mundo, entre os homens, certo? Certo. Então, onde está a soberania de Deus? Lembramos que Jesus disse, quando ele, após ressuscitar, disse o seguinte para os seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, logo entendemos o quê? Que Jesus tem todo o poder, mas, no entanto, entretanto, porém, ele permite que o seu adversário, o seu arquirrival, Satanás, não é? Atue. Que Satanás faça coisas terríveis. Terríveis. E qual é o objetivo disso? O que é que Deus ou Jesus quer passar para as pessoas com isso? Imagine, dentro da sua casa, você permitir que um criminoso, uma pessoa de alta periculosidade, ela possa colocar a vida dos seus familiares em risco. Mesmo você tendo poder de matar aquela pessoa ou destruir o seu poder, né? Mas você permite, porque dentro da sua casa tem pessoas que não lhe obedecem 100%, como outras obedecem, certo? E por essa razão, pelo fato de que alguns parentes seus não lhe obedecem, aí você permite que esse meliante, esse criminoso, esse homicida, essa pessoa de alta periculosidade, ela viva dentro da sua casa. Você acha mesmo que isso é certo? Você acha mesmo que uma pessoa seria capaz de permitir tal absurdo? Pois bem, assim é o que a gente entende pelo que a Bíblia descreve. Que Deus é o Todo-Poderoso, é o soberano, não é? Mas, porém, ele permite que este tal adversário, este Satanás, este diabo, ele venha tentando as suas criaturas, suas pobres criaturas, não é mesmo?
desde o Éden, desde quando tudo era perfeito, desde quando Deus havia criado tudo perfeito, estava tudo na mais sossegada ordem. Aí, nesse momento, já este adversário entrou em cena para colocar em xeque esse plano, para testar os filhos inocentes de Deus, os filhos de amor desse Deus. E aí, o que é que você pensa comigo? Você acha mesmo certo que esse Deus, ele é bom da cabeça? Ele anda bem da cabeça? E por que ele não toma uma atitude de resolver de uma vez por todas a situação da humanidade? Fica deixando, nascendo mais pessoas, mais gente, né? A cada dia nasce mais pessoas do que as que morrem, e elas ficam à mercê, jogadas aí ao léu da vida. Muitas delas não chegam a viver o suficiente. Sofrimento é uma coisa certa na vida do ser humano, e esse Deus nada de encerrar esse ciclo humano aqui na Terra. Enquanto isso, seu adversário, seu arqui-inimigo, seu arqui-rival, deita e rola. Causa tragédias, mortes, desgraças, catástrofes, fatalidades, etc. E Deus está numa zona de conforto, acompanhando tudo de camarote, tomando o seu belo vinho, batendo papo com os anjos, com o Filho, com o Espírito Santo, enquanto isso, a humanidade aqui na Terra se desgraça totalmente. O mundo jaz no maligno. Mas de quem é a culpa, de fato? Quem foi que gerou toda a desgraça para que o mundo viesse a estar no maligno? Quem foi que entregou o mundo ao maligno? Não foi o próprio Deus? A bagunça começa lá nos céus, não é? A bagunça começa lá nos céus, no trono da sua glória, no lugar da sua habitação. Um anjo perfeito, o que era considerado o sinete da perfeição, cheio de toda sabedoria, né? Ele, de repente, viu que as coisas não estavam muito bem lá no céu e que Deus não estava administrando as coisas como devido, como correto. E aí, então ele disse: eu tenho um plano de governo muito melhor. Vou colocar o meu trono, meu assento acima da cadeira de Deus e vou comandar essa porra aqui. Porque esse merda desse Deus aqui é um bosta na água que não faz nada que presta, então eu vou comandar essa jossa aqui. E aí, então, diz aí um texto que não tem nada a ver com a queda de Satanás, né? Não tem nada a ver com isso, é coisa totalmente diferente. Aí diz que Deus, então, jogou o Satanás aqui para a terra, aqui para baixo. Né? O mundo jaz no maligno. O mundo. Quem é o mundo? As pessoas que não têm Deus, né? Porque o texto diz: sabemos que somos de Deus, e o maligno não nos toca, né? Sabemos que somos de Deus. E os que não são de Deus? Por que estão nascendo? Por que estão nascendo as pessoas todos os dias? Porque se Deus não encerra esse ciclo e põe fim nessa bagunça, Deus, ele permite a sua bagunça, essa bagunça, não é? Então ele é o maior responsável, porque eu não acredito que você, como eu disse, como eu fiz a ilustração, que você permita que um homem perigoso, um criminoso de alta periculosidade, ponha em risco a sua família, só para causar com isso uma sujeição
dos seus familiares ao seu governo, à sua forma de governo. E é assim que funciona a fé. É assim que funciona dentro da bolha da religião. As pessoas vão para a igreja, se tornam crentes por causa do medo. Por causa do medo. Se não existisse Satanás no cenário da religião e da fé, não haveria inúmeras conversões de pessoas aderindo às religiões cristãs evangélicas. Se não houvesse ameaça de inferno, de condenação após a morte, não haveria motivo nenhum para alguém buscar esta salvação. Então, Deus, ele é tão incapaz que ele não consegue apresentar um plano de governo, um plano de redenção para a humanidade de uma forma mais acessível, mais produtiva. Então, ele emplaca esses critérios aí, o medo, a condenação, o juízo, as ameaças. E os pastores religiosos trabalham com esse mesmo viés, falando que se você não se arrepender, você vai para o inferno, você vai para o lago de fogo, isso e aquilo. É como o criminoso que, quando vai fazer uma operação, um sequestro, ele ameaça os familiares daquela pessoa sequestrada para arrancar dela aquilo que o criminoso quer, né? Que é o dinheiro. Olha, se você não me der o que eu estou pedindo, o dinheiro, os seus cartões, então eu vou matar o seu filho, a sua filha, eu sei onde ela estuda, eu sei onde ela trabalha, eu sei o horário que ela chega em casa e tal e tal. Ou então começa a coagir o sequestrado ali, falando que vai cortar parte do seu corpo, que vai lhe torturar. E a pessoa, claro, não é? Claro, ela não vai querer pagar para ver, né? Então ela começa a ceder por causa do medo, do pânico, do pavor que ela está sentindo ali. E assim é que a religião trabalha. Ela trabalha com esse propósito aí, de colocar as pessoas que não falam o seu dialeto, a sua linguagem, numa situação de ameaça, né? De ameaça. Olha, o inferno, olha, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Então, para que serviu a morte desse tal Jesus? Para que serviu a sua morte? Não foi para redimir a humanidade? Mas não é isso que nós vemos na prática. A humanidade continua lascada, a humanidade continua sendo manipulada pelas religiões, o diabo, o maligno, operando solto, né? Causando várias desgraças, isso na cabeça do religioso. Porque na cabeça de uma pessoa racional, Satanás, ele é apenas mais um personagem do folclore religioso advindo da Bíblia. Entende? Se não existe Deus, muito menos vai existir Satanás, não é? Concorda? Pois sim, exatamente. Meus amigos, um cidadão escreveu dizendo, ele escreveu nos comentários de um vídeo, exatamente citando essas palavras que eu estou usando aqui como base para esses argumentos aqui, argumentos que refutam essa ideia, não é? Nossos argumentos refutam essa ideia de que o mundo jaz no maligno. Ora, porque não tem cabimento, uma casa, dois corpos não habitam o mesmo espaço, já diz aí a lei da física, não é?
Não tem como, não tem como, não tem como, não há a menor possibilidade de, de haver essa harmonia, né? É assim como foi na história lendária de Jó. Deus conversa pacificamente, né, ordeiramente com seu maior adversário, aquele que outrora queria tomar seu trono, não é? Conversa, pergunta de onde ele veio, o que ele estava fazendo, se ele havia observado o seu servo Jó. Parece que Deus ali não tinha o atributo da onisciência, porque ele faz perguntas. Logo, quem conhece tudo, quem está inteiramente informado sobre tudo, de tudo e sobre tudo, não precisa fazer questionamentos informativos. Estou certo ou estou errado? E ele disse, observaste meu servo Jó? E aí começou a ler as qualidades deste servo Jó. E, de repente, Satanás o questionou, dizendo, olha, mas Jó só é fiel para você, porque você cerca ele de bens, você dá tudo para ele e tal, mas tira tudo dele para ver como ele vai blasfemar na sua cara. E mais uma vez, esse Deus todo-poderoso falhou com o seu belo atributo de onisciência. Lhe faltou a certeza, lhe faltou a convicção da fidelidade do seu servo Jó para com ele. E aí permitiu que Satanás tocasse em Jó. Disse, pois bem, então vai e toca em tudo que Jó tem, só não lhe mates, não lhe mates, poupe a sua vida. Mas o resto está tudo no teu poder. Deus é esse, um sádico, brincalhão, fanfarrão, que gosta de brincar com a liberdade das pessoas. Ele gosta de ver as pessoas no perrengue, passando desgraças, tragédias, sofrendo, gritando, clamando, chorando, perdendo tudo, de luto, sentindo a pior dor. Esse é o Deus que a Bíblia o descreve. Então Satanás foi lá e o fez, né? Meus amigos, isso é conversa para maluco. Isso só cabe na cabeça de gente louca, sabe? Agora, os loucos, os malucos pela fé, eles acham que nós, os racionais, somos os idiotas, os imbecis, os insensatos e loucos, não é? Porque não aceitamos o mundo de faz de conta que eles pregam, creem e vivem. Nós não aceitamos mais essas mentiradas todas que a Bíblia prega para os crentes. Mas eu estou muito bem, estou feliz por ser um idiota lúcido, por ser um desgraçado lúcido, não é? Por ser um imbecil lúcido, racional, com a cabeça no lugar, que o que eu falo tem algum sentido, não importa se para todos. E para você, eu tenho certeza que você é também um desgraçado lúcido, né? Um miserável lúcido, racional, que está aqui comigo, me assistindo até agora. E eu só tenho a agradecer pela sua pelo seu companheirismo, pela sua permanência aqui com a gente, tá? Então, isso é coisa que só cabe na cabeça de gente doida, maluca, varrida da cabeça. Que não quer, ou que não... Pessoas que sabem que essas coisas é uma verdadeira merda, mas querem continuar, né? Querem continuar validando essas merdas, né? Porque como é que pode? Como pode? O cara é um serial killer, né? O cara é um estuprador, o cara é um abusador de vulneráveis. Como é que você pode aceitar que esse cara ele seja o porteiro, o segurança da creche em que você é o diretor, o responsável? Como é que pode?
Então não tem a menor lógica um Deus sano, um Deus perfeito, bondoso, justo, permitir desgraças desta forma, permitir que o seu adversário venha trollar suas criaturas, não é? Trollar, né? Vou usar essa linguagem aqui. É a mesma coisa que o marido, né? Se o marido ele desconfia da mulher, meu amigo, é porque você já leva a galha há muito tempo. Aí você vai colocar um cara que é afinzão da tua gata, da tua mulher, da tua namorada, da tua noiva. Você vai colocar ele para trollar a tua mulher? Ah. E aí? O cara é afinzão, ele é teu arqui-inimigo, ele é velado, teu inimigo velado, ele tá afim de comer a tua mulher. Tu vai colocar ele para trollar a tua mulher? Não vai, né? Não vai, você não é maluco, né? Então, esse é Deus. Deus, ele trola a sua criação, colocando o adversário, seu pior adversário, como meio de coagir as suas criaturas. Aí não é por amor, não é? Não poderia ser por amor? Não poderia ser por amor, já que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, gente, para finalizar esse vídeo, eu deixo bem claro que tudo isso não passa de uma tremenda palhaçada. Não passa de uma tremenda palhaçada que os crentes, que os evangélicos, o senhor e a senhora, muito bem intencionado, não conseguem enxergar essa realidade. Porque você vive o sonho de criança, de uma criança contaminada pela fantasia. Entende? Um Deus que se julga tão santo, tão justo, tão bom, tão maravilhoso, se comportando idiotamente assim, não é? Permitindo que o seu arqui-inimigo, o seu rival, o seu pior adversário faça a maior bagunça na sua casa. Faça a maior bagunça na sua casa, né? Que mata o seu filho primogênito, né? Enfim, não tem nenhum sentido, meus amigos. Não tem absolutamente nenhum sentido. Essas coisas só cabem na cabeça de gente desvairada, de gente tonta, de gente que tem os miolos afrouxados na cabeça. Porque quem pensa, quem raciocina, quem reflete, quem tem um pouquinho de equilíbrio racional, sabe que não faz sentido nenhum Deus demorar tanto para acabar essa bagunça que está aqui na Terra, vendo crianças sofrendo, vendo as pessoas nascendo, vivendo sofrimento e morrendo, vendo os próprios religiosos fazerem a maior bagunça impunemente. Não faz sentido um Deus bondoso, maravilhoso e justo permitir que em seu nome vários estelionatos aconteça. E esses estelionatos, estou falando nada mais, nada menos de pastores e religiosos. Agora mesmo, recentemente, agora recente, tá fresquinha essa notícia aí. Um pastor de 65 anos que abusou. Né? Várias crianças, algumas eram sobrinhas dele, outras eram de pessoas vizinhas que levavam essas crianças para a igreja, o lugar na presença de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus, onde Deus está presente. Mas como falei no vídeo passado, não é? Falei no vídeo passado que Deus, ele tanto faz estar presente como ausente, é a mesma merda, não serve para bosta nenhuma, não serve. Não faz nada para evitar o pior. É pior do que um criminoso. O Deus onipresente é pior do que um criminoso, sendo ele o todo-poderoso, vendo tudo, não faz nada. Não defende uma criança inocente, uma pessoa que está que tem tantos bons planos e projetos de vida, mas que
dentro de alguns minutos mais ele vai sofrer um acidente fatal que vai ceifar a sua vida. E esse Deus, sabendo de tudo, estando presente em cada molécula, em cada átomo, em cada milímetro de espaço, ele está presente e ele não evita e não avisa sequer as pessoas. Então, são esses absurdos que cabem na cabeça dos crentes. Na cabeça dos crentes. Porque na cabeça de um lúcido, de um desgraçado lúcido, não cabe. Não cabe. E ainda bem que a gente vive tranquilamente, né? A gente vive tranquilo, a gente vive mais leve, de forma mais suave, sem essa cobrança, sem essas coações, sem essas exigências, sem esse autocontrole, porque o mundo é um Big Brother, né? É a casa do Big Brother, né? Está sendo manipulada, né? É um joguete, ali tem vários games nesse Big Brother, e no final de tudo, todo mundo vai à merda, né? Todo mundo vai à merda, e só quem ganha é um, né? Só quem ganha somente um escolhido é que vai ganhar o prêmio, né? Sabe lá quem é, né? Porque todos vão à merda, né? Nessa vida todos nós vamos à merda. Todos nós, a gente se fode mesmo e acabou, não tem para onde ir não. Vou falar bem aberto mesmo, porque eu não preciso aqui economizar palavras. Se você achar que eu sou mal educado, que eu sou rústico, pesado, que eu deveria ser mais educado, isso aí é outro problema. Saia do canal, vá para assistir outra coisa. Eu sou assim mesmo, tá certo? Então, amigos, o vídeo era esse, o conteúdo é esse, espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou e permaneceu até agora, deixe o like, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva, apoie esse canal, porque nós vamos continuar falando, trazendo temas aqui bem bombásticos, temas discutíveis para a gente poder refletir, tá certo? Então, meus amigos, aquele forte abraço e até o próximo conteúdo.